por falar em gratidão, e por falar em oportunidades, abre sua Bíblia então lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. Você vai ver por que eu estou falando de oportunidades. E de gratidão por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz. Naamã, olha aqui que história, comandante do rei, comandante do exército do rei da Síria, ele era um grande homem diante do seu Senhor. E ele era muito o quê? Conceituado. Por que ele era conceituado e era grande? Porque o Senhor, por meio dele, dera várias vitórias ao país chamado Síria. De modo que as vitórias constantes que ele tivera, ele tornou-se um herói de guerra. Então ele era um homem grande diante do rei, era muito conceituado diante do povo, e aquele conceito todo era porque o Senhor permitiu que ele tivesse vitória substancial diante dos inimigos da Síria, de modo que ele se tornou um herói de guerra. Porém, a Bíblia diz que ele era o quê? Leproso. Olha que coisa. Ele era um homem grande, mas a lepra, que era uma doença que ela era contagiosa naquela época, não tinha medicação, não tinha maneira de ser resguardado, ela não escolhia classe social. Como muitas doenças hoje também não escolhem. Doenças malignas é democrática. Pega o rico, pega o pobre, pega quem estiver vivo, tem a possibilidade. E a lepra então alcançou Naamã. E era certo que, à medida que a doença fosse avançando, ele teria que deixar o cargo, a função. E ele seria colocado então o quê? Fora da Síria, do lado de fora. Até que suas mãos, seus dedos, tudo viesse a cair, e ele morreria o quê? No ostracismo. Sem nenhuma honra, sem nenhuma glória. Largado, deixado e abandonado, porque deveria acontecer, porque ele teria que viver no leprosário, junto com os outros leprosos. Mas olha o que está escrito no versículo 2. Mas saíram então as tropas da Síria, no comando de Naamã, e foram então invadir o quê? A terra de Israel. E levaram cativa o quê? Uma menina, uma garotinha, por volta de 16, 17, 18 anos, nessa faixa. E essa menina foi levada por Naamã como escrava, e ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela não foi ser a empregada doméstica, não, gente. Ela foi ser a escrava mesmo. Porque a pessoa que tem emprego de doméstica, ela tem salário, ela tem direitos, férias, 13º, FGTS, INSS, todos os direitos. Essa menina não tinha direito nenhum, e dormia lá na senzala, ou seja, onde dormiam os escravos. Naamã, um leproso, levou cativo essa menina. Mas olha o que aconteceu no versículo 3. Mas aquela menina, quando ele viu, ela viu Naamã, que ele chegou com as vestimentas de oficial, de soldado que ele era. Então ele tirou
que se chama de gandola, que é a vestimenta mais grossa. Ele tira a farda, então aparecem as manchas. E ela vê as manchas. E ela já tinha visto isso em Israel. Então ela notou que ele era o quê? Leproso. E aquela menininha, na outra pregação eu já falei sobre isso, mas eu quero ressaltar algo. Aquela menina que foi levada cativa, que foi levada como escrava, que estava a serviço da mulher de Naamã, ela fez o quê? Apenas cumpriu Colossenses 4:5, a última parte. Esta é a minha oportunidade. Eu tenho uma oportunidade única. Eu vou salvar o meu chefe, o meu patrão, o dono. Eu vou ganhá-lo para o Senhor. Então o apóstolo Paulo chega, aproveita as oportunidades. Então é do menor para o maior, do empregado para o empregador, do subalterno para o dono. Mas a maioria de nós que prestamos serviço, achamos que a nossa chefia não precisa ser salva. Ou acha que precisa, mas não aproveita a oportunidade com uma menininha. Quantas oportunidades Deus já te deu de você abrir um jogo com o seu chefe, com o seu gerente, com o dono do seu negócio, e você ficou em silêncio? Essa menina está cumprindo Colossenses 4:5. Ela aproveitou a oportunidade quando ela viu a doença. Ela falou: é a oportunidade que eu tenho de alcançar esse homem, de levar a salvação. Porque pior do que ele ser leproso é o inferno que ele vai herdar no futuro. Então ela chega e diz: tomara que meu Senhor, olha como ela diz. Ela poderia estar revoltada, chateada, magoada e falar: toma, vai para os quintos dos infernos. Podia falar isso, porque afinal de contas ela estava lá cativa como escrava. Mas não, quando ela viu Naamã, ela viu que era oportunidade, encheu-se o coração de compaixão e falou: meu chefe será ganho para Jesus Cristo. Eu vou apresentar-lhe o caminho para que o meu Senhor e Salvador o alcance como me alcançou. Porque ela estava lá como prisioneira, mas ela era livre. E ele estava livre, porém era o quê? Escravo da doença. Quem era livre? Naamã ou ela? Quem era livre, gente? Ela era livre. Ela estava prisioneira, mas espiritualmente, emocionalmente, ela era liberta, ela era livre, ela era sarada, era curada. E ele era livre, porém, o que? Leproso. Então ele era aprisionado por uma doença incurável. E ela, na liberdade, falou: eu vou aproveitar a oportunidade. E na primeira oportunidade que ela teve, ela falou para a sua senhora. E ela falou com tanta convicção que a sua senhora ouviu. Tomara que o meu Senhor, tomara se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, ele restauraria a lepra. E a menina falou com tanta convicção, aproveitando aquela oportunidade que Deus lhe dera. E ela entrou para a história como a garotinha que salvou o general de exército, o comandante geral. O comandante geral não precisa ser salvo. Querido, vai para o inferno com estrela e tudo. Ó, aqui em cima, aqui tem os brasões todinhos aqui em cima. As 4 estrelas lá de cor. Ei, querido, ó.
vai arder. Ela aproveitou a oportunidade e semeou. Só que ela falou com tanta graça, com tanta convicção, com tanta afeição. Olha o que aconteceu no versículo 4. Então foi Naamã e disse: assim falou a jovem. Porque quando ela falou para a esposa falou para o Naamã, e o Naamã deve ter chamado ela e falou: me explica esse negócio aí. E ela falou com tanta certeza, com tanta misericórdia, falou: oh, meu Senhor, se você estiver na frente do profeta, vai lhe restaurar a sua saúde. E ele então o quê? Creu. Porque a menininha pegou o quê? A oportunidade. E ela então decidiu que ia o quê? Salvá-la. E aí então Naamã chega, a crença era tanta, olha o que ele fez, versículo 5. Respondeu o rei das... Aliás, olha por favor, volta o versículo 4 aí. Então ele foi e falou para o rei. Ele acreditou tanto que falou o seguinte: não é conversa, eu vou falar com o rei. Falou com o rei, olha, de tanta convicção que ela tinha. Aproveitou a oportunidade e falou: eu vou salvar. Preste atenção. O dono do seu negócio precisa ser salvo. O gerente do seu negócio precisa ser salvo. O seu chefe imediato precisa ser salvo. E diariamente Deus vai, a partir de hoje, abrir oportunidade para que você mostre o caminho, como essa menininha mostrou para Naamã, em nome de Jesus. Quando escrever isso, diga aleluia. Quer ver só como é que termina essa história? Olha comigo, por favor, lá no versículo 9 em diante, para você ver. Aí então, veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou o mensageiro, mas Eliseu nem foi lá, nem perdeu tempo. Foi lá e mandou dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será o quê? Restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito indignou-se, porque eu pensava que ele sairia, ele viria ter comigo, ficaria de pé diante de mim, invocaria o nome do Senhor, depois pegaria a mão lambuzada de óleo e passaria na minha lepra, e eu ficaria curado. Ou seja, eu sou tão grande, tão arrogante, tão orgulhoso na minha posição, que o indivíduo, para me curar, tem que fazer do meu jeito. Não, você vai chegar, querido, vai ser como menininha, dá a direção, mas avisa para o indulto espiritual, para o inculto espiritual, que Deus vai fazer, mas é do jeito dele, não do jeito dessa criatura. Quando estou entendendo, diga aleluia. E aí então, ele ficou indignado. Olha lá o versículo 12. Porventura não é o rio Abana e Farfá de Damasco melhor do que as águas de Israel? Não poderia eu me lavar e ficar limpo? Ele estava achando que curava era água. Não era água, era a palavra profética. É a direção de Deus que faz. Poderia eu lavar e ficar limpo? E voltou-se com indignação, mas graças a Deus tinha o quê? Tinha uma pessoa com juízo perto dele. Então os seus oficiais chegaram e disseram: meu pai, se eu não tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? Porque que coisa fácil, não tem Deus no negócio. Vira para o seu irmão assim: para de complicar, irmão. As coisas de Deus são simples e são fáceis. Tudo que é complicado é do maligno. Então ele simplesmente chegou e falou: olha, é simples, vai, lava-te. E ele foi. Olha o versículo 14 agora. E ele desceu, mergulhou no Jordão, consoante a palavra, olha, por causa da palavra, não era o Jordão. E a carne dele ficou como a de uma criança, ficou totalmente o quê? Limpa. Olha o que aconteceu agora, versículo 14, 15.
e toda a sua comitiva. Agora eu reconheço que em todos não há Deus como Israel. Agora, pois, peço que aceite meus presentes. Aí o versículo 16, ele recusa. Olha o versículo 17 agora. E disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar a carga de 2 mulos de terra. Para que eu vou levar a terra? Para que eu me prostre diante de Deus, e quando eu olhar para essa terra, eu vou lembrar do que Deus me fez, do milagre que Ele fez. Eu serei grato a Deus pelo que Ele me fez. Então, a partir de agora, eu louvo, exalto e eu adoro Deus Todo-Poderoso. Mas por que Ele está falando isso agora? Por que a partir de agora Ele começa a louvar e adorar? É certo que Ele fez isso, Ele está fazendo isso, que vai louvar, adorar, exaltar, servir e andar com o Todo-Poderoso? Porque Ele fora curado. Porque Ele foi salvo da doença. Mas aquela salvação só aconteceu porque tinha uma garotinha que aproveitou a oportunidade e semeou o Evangelho para ele. Essa condição que ele está aqui foi gerada debaixo da oportunidade que a garotinha promoveu para ele. Quando você está entendendo, diga aleluia. Vamos ver mais um texto a respeito disso. Olha Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrar em Cafarnaum, apresentou-se-lhe então um centurião, implorando: Senhor, meu criado. Olha como muda agora. Olha como muda agora. Quem é que está promovendo a oportunidade agora? O centurião, o chefe, o gerente, o dono, o líder. Agora de cima para baixo. Com Naamã foi de baixo para cima. Ou seja, do subalterno para o líder, do subalterno para o grande, do subalterno para o gerente, para o coordenador, para o dono. Agora aqui é o dono que está promovendo, entrando na oportunidade de semear. Meu criado, olha que ele está falando, meu criado, jaz, ou seja, está como morto. A palavra jaz está como morto na cama, em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Continue agora. Jesus lhe disse: então eu irei curá-lo. Olha o que ele diz. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas manda apenas uma palavra, e o meu servo será o quê? Curado. Continue agora. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldado as minhas ordens, eu digo a esse vai, e ele vai, e eu digo ao outro vem, e ele vem, e ao servo faz isto, e ele faz. Ou seja, a tua palavra, uma vez que você ordena, diz ela vai, ela vai. Se na tua palavra você diz vem, ela vem. Se você profetiza faça, ela faz. Por quê? Porque a palavra, ela tem autoridade para ir e fazer aquilo que foi lançado e determinado. Mas a palavra só age se tem alguém que aproveita a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. O centurião agora aproveitou a oportunidade para semear a palavra de cura ao seu servo. Ele estava aproveitando para. Então, se você tem empregados, tem funcionários, pessoas prestam serviço, aproveita a oportunidade e semeia na vida dele. Para você ver que a palavra de Deus, ela não tem distinção. O pequeno semeia para o grande. O grande semeia para o pequeno. O subalterno
semeia para quem comanda. E quem comanda, semeia para quem está debaixo. Mas por quê? Isso é gratidão. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Abre então em João capítulo 1, versículo 35 e 37. No dia seguinte estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, vendo Jesus passar. E aí João, agora João aqui, era o quê? Era o pastor. Era o líder da igreja naquela época. Era o coordenador da igreja naquela época. Ele era aquele que veio preparar o caminho. E aí então ele chegou e falou: eis o Cordeiro de Deus. Coloque para frente. E os 2 discípulos então ouvindo dizer isso, o quê? Seguiram a Jesus. Então, preste atenção aqui. Quando nós aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá, se eu sou subalterno a alguém, se eu sou funcionário de alguém, se eu presto serviço, na oportunidade eu semeio o evangelho para ele. No centurião, se ele é o líder, semeia para quem está embaixo. Agora tem o líder espiritual, que vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Vai apresentar Jesus Cristo para a pessoa, vai apresentar Jesus Cristo para aquela pessoa que está vindo, que está chegando. Por quê? Isso é importante. Porque infelizmente, depois de tantos anos vendo igreja, ainda tem alguns que liga as pessoas a si mesmo, mas não liga as pessoas a Jesus Cristo. Eu entendo que espiritualmente, eu entendo que afetivamente, nós somos ligados uns com os outros, mas amigo, mas a nossa ligação é para uma coisa só, para que eu e a equipe de pastores aqui possamos dizer: eis o Cordeiro de Deus, segue a Ele, segue a Jesus, segue o Cordeiro, siga o que? A palavra. Porque se você firmar aqui, não importa o que aconteça, não importa a tribulação que aconteça, você nunca abandonará o Cordeiro por causa de um homem. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Diga aleluia. Então eu aproveito a oportunidade e daqui um pouco no GOC várias pessoas receberão a Jesus e elas virão, e quando elas vierem, e serão muitas, serão dezenas e centenas delas, Bispo de Paula, Bispo Cleusa, Bispo Miriam, Bispo Raquel, Pastora Daílson, Pastora Eunice, Pastor Leonardo Rios, os presbíteros todos, nós diremos: eis o Cordeiro de Deus. E eles ouviram falar e vão seguir única e exclusivamente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Você entendendo? Se eu aproveito a oportunidade, como líder, eu lhe apresento quem? A Jesus Cristo. E mais um só para a gente orar. Agora olha o versículo 39 agora. Aí Jesus conversou com eles e falou para os discípulos.
Aliás, vamos olhar lá o versículo 38 para ficar melhor. Jesus, voltando e vendo que seguiam, disse-lhe: buscar. Que buscar? Disseram: mestre, aonde o senhor assiste? 39. Respondeu Jesus: vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, por volta de 2 horas da tarde. Continue agora. Quem eram aquelas pessoas? André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Então o que aconteceu? Quando João Batista apresentou, ele foi o líder que ligou os seus discípulos a Jesus Cristo, não a ele. Na mesma hora, os discípulos deixaram e ele não ficou enciumado, porque estava ligado ao Cordeiro. E um deles era André, irmão de Simão Pedro. Olha o que aconteceu no versículo 41. E ele então, André, achou primeiro seu próprio irmão, o quê? Simão Pedro, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, que quer dizer Cristo. Agora no 42. E então André, aproveitando a oportunidade, pegou a Pedro e levou a quem? A Jesus. Ele então levou quem? Seu irmão para Jesus Cristo. Levou quem? Sua parentela. Mas alguns de nós aqui são tão pirrados com o parente falar: aquele lá, se depender de mim, vai arder no caldeirão do coisa. Vai arder lá. Então olha o que é aproveitar a oportunidade. Para recapitular, a subalterna aproveitou a oportunidade e falou para o líder, para o coordenador. Aí o líder centurião aproveitou a oportunidade e semeou na vida de quem? Do subalterno. Aí vem o líder espiritual e semeia na vida dos discípulos. Agora, alcança a parentela. Eu alcancei a Jesus Cristo, então vou pegar o meu irmão, a minha irmã, e vou levar a quem? Ao Senhor Jesus. Vou levar os meus amigos, vou levar as pessoas que me pertencem, os meus conhecidos. Eu vou aproveitar a oportunidade de semear na vida deles. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefa, que quer dizer o quê? Pedro. E por último mesmo, olha aqui, ó, Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Olha para você ver aqui. Marcos. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu. E ele estava onde? Na casa. Continue. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, agora olha para você ver aqui. Alguns foram ter com ele conduzido o paralítico. E eram o quê? 4 homens. Os 4 homens resolveram então pegar aquela oportunidade. E olha o que eles fizeram. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, quer dizer, o telhado no ponto correspondente ao que ele estava. E aquele homem, ele estava numa maca e ele era aleijado. Mas os 4 amigos chegaram e disseram: nós não vamos perder a oportunidade de colocar esse sujeito diante de Jesus Cristo. Nós chamamos demais. E porque nós chamamos, nós não vamos levar você para o mundo, não vamos você levar para o boteco, não vamos levar você a fazer coisa errada. Nós vamos aproximar você de Jesus Cristo. E eles então abriram o eirado e viram onde ele estava fazendo a abertura. Baixaram o leito em que jazia o doente.
Olha versículo 5 agora. Vendo que, você vê aqui claramente que o aleijado não tinha fé nenhuma. Ele estava lá e falou o seguinte: vocês querem levar ela? Eu não estou dando conta de nada, eu não tenho nada a perder. O máximo pode cair desse aí, esborrachar e acabar de arrebentar, o resto está ali. Mas os 4 falaram: nós temos uma oportunidade ímpar de mudar a sua vida, e para mudar a sua vida só tem um jeito. Nós não vamos levar você para coisa errada, nós vamos levar você para Jesus Cristo. Ou seja, eu vou pegar a oportunidade de levar meus amigos a estar com Jesus Cristo. Amigo de verdade leva você para Jesus Cristo e não para longe de Jesus Cristo. Nós estamos entendendo? Diga aleluia. Então, se eu aproveito a oportunidade do GOC, eu vou levar para Jesus Cristo quem? Ou seja, eu vou pegar os meus amigos e vou levá-lo. Eu vou pegar os meus irmãos e vou levá-lo. Eu vou pegar os meus discípulos e vou levar aqueles que estão começando. Eu vou pegar uma pessoa que trabalha comigo, ou seja, que presta serviço para mim, e vou levá-lo a Jesus Cristo. Mas se for meu chefe, eu também vou levá-lo a Jesus Cristo. Então vira para o seu irmão: não sobra ninguém. Não fica ninguém de fora. Vira para o seu irmão e fala para ele: você não é da Assembleia de Deus, não? Mas precisa aproveitar as oportunidades. Por quê? Porque a Assembleia de Deus aqui, quem já foi no culto da Assembleia de Deus? Eu já fui. Quando nós fomos lá em Camará do Sul, nós fomos na Assembleia de Deus. Maravilhosa, linda igreja. Mas é maravilhoso quando o pastor chega e nós vamos dar a oportunidade para a irmã, né? E aí nós estamos em Camará do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu falei: Jesus, esse negócio de dar oportunidade assim para a irmã cantar. Mas graças a Deus deu umas 4 ou 5 oportunidades. Todas as meninas cantavam, rapaz, assim, afinadamente, afinado. Então foi uma oportunidade bem dada. Então o que acontece? O apóstolo Paulo fala: aproveita as oportunidades. Semeia para quem? Para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus discípulos que estão começando. Semeia para quem está debaixo, semeia para cá em cima, e não deixa ninguém de fora. Porque todos precisam o quê? Ser salvos. Vamos colocar de pé, vamos chamar.